Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à 54ª edição do nosso Encontro de Direito Digital, o nosso EDD. Meu nome é Elton Baneto, eu estou como presidente do Digital Rights para a gestão 2023-2024 e hoje é um EDD histórico, porque é o primeiro EDD, nosso primeiro encontro de direito digital em mais de 50 edições que fala especificamente sobre saúde. E a gente não podia deixar, né, o sistema tão importante de lado e trazer, então, para que todo mundo possa ter acesso ao conhecimento do Diego Adão Fante, que é um profissional incrível. A gente vai passar para a leitura do currículo dele. Foi altamente recomendado tanto por alunos que já passaram por alguma aula com ele, né? Inclusive a Laís se encontra aqui presente, pessoal da Unifesp, quanto pessoas que conhecem o trabalho dele através dos artigos, através dos estudos em relação à privacidade. Então, é uma pessoa ímpar que nos deixa muito honrado de ter aceito o convite e ter a possibilidade de compartilhar essa noite, a noite agora do dia 25 de julho, contigo. Então, em primeiro lugar, em nome do Digital Rights, eu gostaria de agradecer ao Diego pela possibilidade de ter aceito o nosso convite e trocar uma ideia com a gente sobre ética, privacidade e proteção de dados na área da saúde. Então, muito obrigado, Diego. Fica à vontade, vou fazer a leitura, vou passar a palavra para você, para a gente começar o nosso EDD. Bom, gente, o Diego Adão Fante Silva, ele é graduado em medicina pela IPM Unifesp, possui residências médicas em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia do aparelho digestivo opcional, que é da parede abdominal e trauma, pela Unifesp também. A maior parte da graduação é tudo Unifesp, então falei Unifesp uma vez só e já está encaixando em tudo. Ele é Foi, mestre em foi tudo lá, cirurgia. foi tudo lá. Ah, então tudo lá, então já está falado já. Ele é mestre em cirurgia ética, doutor em saúde baseada em evidências, em parceria, com a Unifesp, em parceria com o Centro Cushard no Brasil, Canadá e Reino Unido. Possui especialização em educação e saúde, preceptor da residência médica pelo HAWC ProAd SUS e MBA em Economia e Gestão de Saúde pela SPDM. Também especialista em cirurgia geral e título de especialista em trauma pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É médico, coordenador acadêmico e diarista do pronto-socorro de cirurgia geral do HU da Unifesp. Médico assistente do grupo de parede de trauma da disciplina de gastroenterologia cirúrgica da Unifesp. Preceptor do programa de residência médica de cirurgia geral. Supervisor do programa de residência médica em medicina de emergência. E membro titular da Câmara Técnica de Emergência do CREMESP e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, com base em todo esse currículo inicial, Diego, seja bem-vindo ao nosso encontro de direito digital. Boa noite a todos. Hélio, muito obrigado pelo seu convite. E agradecer também a Laís, o carinho em lembrar do meu nome. Obrigado mesmo, uma honra estar aqui. E agradecer a todos que estão conectados aí essa hora da noite para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que é tão importante, mas não é tão valorizado, né? Que é a ética em saúde. Obrigado mesmo pelas palavras e pelo convite. Muito obrigado, Diego. E bom, vamos começar o nosso encontro, né? Ele vai ser no formato, pessoal, aqui de perguntas e respostas. Então, a manifestação aqui no chat é livre, fiquem à vontade para mandar alguma pergunta, etc. A gente vai passar para o nosso expositor. E, Diego, a gente queria saber, né? Vamos começar do básico. O Conselho Federal de Medicina, quais são as disposições dele sobre a questão de compartilhamento de imagens em redes sociais ou toda essa parte tecnológica? O que o CFM expõe sobre o assunto? Perfeito, Hélio, obrigado. Apesar de eu ter alguns vínculos com o CREMESP e com a Unifesp, eu sou dedicação exclusiva na Unifesp, eu queria deixar bem claro aqui, antes de começar, que tudo que eu vou comentar é opinião minha, tá? É responsabilidade minha, e algumas coisas ou outras eu vou fazer o link com as instituições, porque elas emitem pareceres, emitem normas, e aí eu consigo fazer esse link. Mas quando eu não falar isso, a princípio é opinião minha, são dos nossos estudos, é nosso trabalho com a ética médica. Então, existe uma normativa do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais de medicina sobre a publicidade dos profissionais da saúde, no caso o profissional médico,
em qualquer ambiente não técnico, não científico. Isso inclui as mídias sociais. Existem também pareceres e normativas, como, por exemplo, o parecer do CFM número 14, de 2017, que falam especificamente, por exemplo, sobre o WhatsApp. Mas a gente não precisa dessa especificação. Existe documentação genérica, documentos guarda-chuvas que englobam, inclusive, as mídias sociais. Vale para mídia social, vale para televisão, vale para a fachada da sua clínica. E todos são consensuais em colocarem que nenhum tipo de publicidade médica, explícita, implícita, sensacionalista ou não, disfarçada de educação ou não, nenhuma pode ter informação de paciente. Ponto. É proibido utilizar dados de saúde obtidos durante uma consulta, uma foto, um vídeo, um exame, qualquer informações obtidas durante o atendimento do paciente, independentemente da autorização do paciente, é importante pontuar isso. Mesmo que o paciente assine um termo, que ele fala, não, eu autorizo, independente disso. Independentemente se o paciente é identificável ou não nesse tipo de informação, se colocou tarja no olho, não colocou, se tirou o nome, se não tirou o nome, se deixou só aquela parte específica, se o exame não mostra o nome, uma radiografia que não aparece. Independentemente disso, é proibido o uso de qualquer dado obtido no ato do atendimento para a publicidade médica. E, bom, você comentou agora a respeito das diferentes formas, né, que que o pessoal tenta não identificar, né, o paciente. Você comentou a questão da tarja, etc. E um grande ponto que a gente enxerga nas redes, né, principalmente nos últimos anos, é justamente a forma de divulgação do assunto médico. Aqui, sabe, que é um tema muito caro para todo mundo, né? A gente busca, né, preocupações com saúde, etc. Eu queria entender, por favor, Diego, se tem alguma regulamentação ou alguma proibição de divulgação de assunto médico de maneira sensacionalista ou que traz eventualmente algum conteúdo verídico, promocional, que às vezes a gente acaba se deparando com algumas situações, alguns vídeos em redes, né? E eu queria entender se isso é um ponto de atenção dos órgãos regulamentadores. Perfeito. Existe um manual, chamado Manual da CODAME, CODAME, que é ele que versa sobre esse tipo de divulgação. E aí, para a gente entender o que é importante dividir, é importante entender primeiro qual que é a natureza da informação que a gente está veiculando. E o segundo, qual que é o meio em que eu estou veiculando. E dessa combinação, o tipo de natureza da informação e o tipo de meio que eu estou veiculando, a gente consegue entender o que a gente pode fazer. Então, existem dois tipos de natureza de informação nesse assunto. As informações que eu obtive durante um atendimento são os dados em saúde, e as informações que são técnicas, mas que não foram obtidas durante um atendimento. Vou dar um exemplo. Então, eu atendi um paciente que tinha uma apendicite aguda, e eu tenho a história dele, que a dor migra, e eu tenho uma tomografia mostrando o apêndice inflamado. Um é uma imagem, o outro é um dado técnico da história dele. Ambos são informações obtidas durante o atendimento, é considerado dado sensível, dado que está sobre o sigilo. E eu tenho informações de livro, eu tenho imagens tridimensionais, que elas não nasceram de um paciente, que elas não nasceram de um atendimento. Alguém criou isso. Alguém fez um modelo tridimensional, alguém fez uma animação, fez um desenho, está num livro. Isso daí é chamado informação técnica educativa. Não é informação técnica de assistência, obtida na assistência. Eu tenho esses dois tipos de informação. E eu tenho o meio, o ambiente onde essa informação vai ser veiculada. Eu tenho um ambiente técnico-científico, que são revistas, livros, congressos, onde todos os participantes estão sujeitos ao sigilo profissional. Todos eles, em algum momento, fizeram um juramento, todos eles têm um código de ética que rege a sua prática. Isso pode ser num curso online, por exemplo, se eu pedir CRM de todo mundo, se eu conseguir garantir que todo mundo que está ali é médico, por exemplo, psicólogo, etc, etc. E existe o meio leigo ou meio não técnico.
que é aquele local em que frequentam pessoas que não estão sujeitas ao sigilo. Essa aula nossa aqui, por exemplo, é um meio não técnico. O meu Instagram é um meio não técnico. O WhatsApp é um meio não técnico. Por quê? Porque existe o risco daquela informação vazar para alguém que não guarda o sigilo. Pode vazar porque ele não é legalmente seguro, não é criptografado, não é protegido. Pode vazar porque já tem lá dentro alguém que não responde ao sigilo, e aí por aí vai. No meio leigo, eu só posso divulgar informações animadas, tridimensionais, desenhos. Eu não posso divulgar nenhuma informação de paciente, mesmo que o paciente não apareça, mesmo que não dê para ter noção de quem que ele é. Depois eu explico qual que é a base ética disso. No meio científico, em que existem os profissionais sujeitos ao sigilo, lá eu posso divulgar informações de pacientes. E nessa, eu preciso de duas condições. O paciente autorizou e eu tentei ao máximo o anonimato. Então, a tarja preta, que nem vale, depois eu mostro para vocês por que a tarja preta nem conta. Mas eu, por exemplo, eu tentar reduzir o tamanho da imagem, aquela parte do corpo, eu não dar dados muito detalhados do que aconteceu, esse tipo de cuidado só vale e somente vale para o ambiente técnico. Não adianta eu pegar esta amenização, tentativa de anonimato, e extrapolar para o ambiente leigo. O ambiente leigo nem pode isso. Então, o manual da Kodami, todos os pareceres, eles versam sobre isso. No meio leigo, nada pode. E não ameniza eu ter escondido quem era. E no meio técnico, pode, desde que o paciente autoriza e tenha um grau de anonimato o máximo possível. Porque não é porque todo mundo é técnico, eu também vou expor. Eu tento ao máximo minimizar. A questão da tarja preta ela é bem interessante. Eu consigo projetar a minha tela? É para conseguir. Eu coloquei você como expositor. Deixa eu... Deixa eu só tentar mostrar uma coisa interessante para vocês, dessa questão do anonimato da tarja preta. Já liberei você como co-anfitrião. Já deve ter aparecido para você compartilhar a tela. Tá. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Me dá um feedback se estiver aparecendo. Compartilhado. Tá dando para ver? Sim. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês se vocês conhecem quem são essas pessoas, a maioria de vocês não vai conhecer. Eventualmente um ou outro pode conseguir identificar, mas 99% eu aposto que não sabe quem é ninguém. Todas estão de tarja preta no olho. E se eu expuser essas pessoas agora, se eu tirar a tarja preta do olho delas, você continua sem saber quem é. Agora, se eu te mostrar isso daqui, independentemente da tarja preta, você mata quem é. Esse efeito chama fenômeno Lone Ranger. Por quê? Porque existe esse personagem norte-americano que é meio um zorro e tinha uma brincadeira, né? Quando ele estava à paisana, de terno, chapéu, ninguém sabia quem ele era. A hora que ele montava no cavalo e punha só essa mascarazinha, aí ninguém mais sabia quem era. É uma brincadeira, isso é impossível, é igual o Clark Kent. É a mesma cara, um óculos não faz diferença nenhuma. Então, a tarja preta não é considerada na literatura médica ferramenta de anonimato. As iniciais também não são. Se você falar DAFS, talvez ninguém saiba, mas eu sei, Diego Adão Fonte Silva, sou eu. Minha mãe sabe, os familiares sabem. Então, não adianta achar que a hora que eu pus uma tarja preta ou que eu anonimizei o paciente, eu consegui a liberdade para usar essa informação na mídia social. Não pode, continua não podendo. Eu posso num congresso, se o paciente autorizar. Entendi. E assim, já buscando um ponto relacionado à IA. Então, de repente, por exemplo, essa questão de exibição de imagem ou talvez um ponto mais vívido, né, de cirurgias, etc., pode ser talvez solucionado caso seja, né, colocado um prompt para uma IA desenhar ou trazer uma imagem de uma cirurgia, etc., de alguma pessoa sendo operada ou algo assim. É uma possibilidade de resolução desse problema e ainda de divulgação, correto? Sim, se essa informação não tiver uma ligação com um ato médico, um atendimento, ou uma Uhum. consulta, um parecer, pode. O que não pode é nenhuma informação que tenha um vínculo, toda informação em saúde, que eu capturei em saúde. Então, imagina que eu fui num consultório meu e atendi para tirar uma foto. Para a prática médica, esta foto é considerada prontuário. E é esse o link que talvez as pessoas percam. Então, a hora que eu vou e faço um exame, o exame é prontuário, concorda? Fiz um Sim. raio-x, é prontuário. Fiz um eletrocardiograma, é prontuário.
Coletei informações e anotei, é prontuário. Uma foto tirada é prontuário. Um filme gravado é prontuário. Por quê? Teve uma indicação, eu fiz com algum objetivo. Tem um custo, a máquina, o ato de fotografar, etc. E tem um risco. É um procedimento. Como todo procedimento tem indicação, custo e risco. É a base do que é um procedimento em saúde. E uma vez que é prontuário, esta foto pertence ao paciente, é salvaguarda do hospital e tem que ser acessível a todos os profissionais da saúde. A hora que eu tiro do meu celular e guardo na minha conta, tem a foto da minha mãe, da minha namorada e uma foto de uma cirurgia minha no meu celular, ela não é acessível, ela não está em salvaguarda do hospital e o paciente não tem a posse dela. É o equivalente a eu pegar uma tomografia, eu pegar uma folha de prontuário, guardar e guardar no meio das minhas coisas. Eu estou extraviando um documento que não poderia estar circulando pelo mundo. Ele está no meu WhatsApp pode ser invadido, meu celular pode ser roubado, minha mídia social pode ser hackeada, e todas essas fotos se perdem. A hora que eu pego uma foto de um paciente que é prontuário, que foi retirada durante um ato, e subo para o Instagram, ela é propriedade da Meta. Todos nós, a hora que fizemos nosso cadastro e clicamos lá em eu concordo, tal, que é obrigatório fazer o cadastro, você autorizou a Meta, e qualquer outra empresa, estou usando a Meta porque o exemplo é o Instagram, podia ser qualquer outra, a ter posse, comércio, divulgação daquela imagem. Então, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma informação que foi tirada de um atendimento e estou permitindo o comércio dela. Isso eticamente é um absurdo, entendeu? Legalmente também. Legalmente também, mas aqui, meu enfoque é ético, eu não tenho formação em direito. E se você me permitir, avançando. E por que eticamente eu não posso fazer isso? Dois motivos. O primeiro, todo paciente que te procura sob um estado de sofrimento. Nenhum paciente vai ao médico espontaneamente, é sempre com uma demanda clínica, emocional, etc, etc. Qualquer profissional de saúde, vou usar um médico aqui porque eu posso falar porque eu sou. Se você pega essa informação que foi coletada por alguém que precisou de você, que estava sob sofrimento, e você usa para fazer seguidores na mídia social, você está profanando a informação do ponto de vista ético. Eu estou pegando algo que foi conseguido num contexto de confiança e sofrimento e estou usando para o meu crescimento pessoal. E aquela pessoa não leva nada em troca. Eu pego algo dela que ela entregou no momento que ela não queria entregar, que ela entregou sobre condições de sofrimento e divulgo para ganhar like. Isso eticamente é um absurdo. Segundo motivo, todo profissional que lida com confiança social, ele é revestido de um lastro de confiabilidade social. Então, eu estava conversando com o Hélio agora há pouco, né? Então, imagine que você teve uma apendicite aguda, você está com uma dor abdominal, você precisa ser operado de urgência. A hora que você vai no pronto-socorro, SUS ou privado, raramente você sabe quem é o médico que está lá. Em minutos, depois que você abre a sua ficha, você permite que essa pessoa te examine, que ela encoste em você, que ela te veja sem roupa, se for necessário, que ela te opere, que ela te anestesie, que ela te sede. Você vai ser sedado voluntariamente. Tudo bem que você não tinha escolha, muita escolha, mas você poderia não querer. Mas você aceita ser sedado e aquela pessoa vai literalmente entrar dentro de você, pleonasticamente falando, ela entra dentro de você, mexe nos seus órgãos e você não tem ninguém por testemunha, você está dormindo. Isso só é possível se houver um lastro de confiança anterior ao encontro. Ele é a priorístico. Você precisa já confiar no profissional antes de ir até ele, porque se você não confiar, você não vai. O que garante este lastro tácito? E ele é meio inconsciente, essa confiança. Você meio que sabe que pode confiar. Você não tem um documento, nenhum contrato prévio. Você vai confiando. Esta confiança anterior ao encontro, ela somente é assegurada porque a profissão zela por conceitos tradicionais. Tem um status quo de segurança. Você sabe que, de princípio, esse médico não vai te enganar, não vai contar as coisas que você contar para ele, não vai sair tirando foto sua e pondo na mídia social. Você está confiando. A partir do momento que começa a pipocar nas mídias sociais foto de um paciente, foto de outro, um médico vai lá e conta o que aconteceu,
a gente está fazendo com o quê? Com que aquela bolha que é o atendimento, o atendimento é uma bolha, a gente fala que é um ambiente sagrado, blindado. Nada do que é trocado entre médico e paciente pode sair desse ambiente. A hora que uma informação vaza, eu conto no meu Instagram o que eu fiz, o que eu atendi hoje, eu ponho uma foto, eu estou trincando essa bolha, eu estou fazendo com que essa membrana, esse firewall, se torne permeável. Está vazando informação que não poderia vazar. A partir desse momento, eu contaminei essa bolha. A gente fala que a bolha que era estéril não é mais estéril. A partir daí, todo lastro de confiança está em risco. As pessoas vão começar a ver e falar assim, caramba, a pessoa não fala assim, este médico quebrou o sigilo. A pessoa começa a criar um inconsciente coletivo de que médicos quebram sigilo. Médicos divulgam informações de pacientes. Médicos dançam durante o atendimento no TikTok. Médicos frequentam ambientes que comprometem o neurológico dele, o sensório dele. Automaticamente, a próxima pessoa, quando for no médico, não confia mais igual ela confiava antes. A gente começa a colocar em xeque o lastro social de confiança por conta de atitudes de pequenas pessoas que estão ganhando um corpo muito grande de comportamento que não é esperado socialmente, inconscientemente, para aquele grupo. Você vai poder dizer assim para mim, Diego, você é muito conservador. Não, sou mesmo. Mas você pode acreditar que, de fato, uma postagem no TikTok não afeta em nada a qualidade técnica daquele profissional. Eu concordo com você. O link não é direto. Mas indiretamente, inconscientemente, as pessoas fazem esse link. Se eu tivesse vindo aqui hoje dar essa aula, eu e o Hélio, sem camisa, ninguém assistiria. Ah, mas por quê? Minha camisa não diz quem eu sou. Não, porque inconscientemente você tem um padrão de comportamento esperado para aquela pessoa. Se a gente tivesse dar aula aqui, no meio de uma balada, bebendo, se eu virasse uma cachaça aqui, você fala assim, ih, que estranho. Não sei se dá para confiar no que o Diego está falando, não. Mesmo que a cachaça que eu beba não afete minha profissão. Mas você inconscientemente acredita nisso. Então, a gente não pode divulgar no Instagram num nível mais superficial porque tem uma lei que proíbe, o Manual da Kodami. No nível mais profundo, porque quem me deu aquela informação estava confiando em mim. No nível mais profundo ainda, porque a hora que eu divulgo, eu falo em nome da classe como um todo e eu começo a colocar em risco o status quo dessa classe que eu estou falando, no caso a classe médica, mas isso vale para piloto de avião, vale para policial, vale para advogado, vale para qualquer profissão que tem lastro social de confiança. Ó, já recebi aqui o convite, sim, pô, que aula, né? E a gente só está na metade do nosso EDD. E é muito bacana o que você comentou, Diego, sobre como a sociedade enxerga aquele profissional, né? No caso, a gente está abordando a classe médica. E não é incomum, não é tão incomum assim, a gente localizar nas redes sociais, né? Que vou dar um exemplo do TikTok, pessoas, né? Sejam médicos, sejam universitários, outros profissionais da área da saúde que divulgam conteúdos indicando remédio, alimento, atividades, alegando benefício, né? Fora pessoal que nem profissional é e acaba invadindo, né, essa área e exercendo ilegalmente a profissão, né? Podendo encaixar nesse parâmetro. Mas assim, como que os órgãos regulamentadores enxergam essa questão de divulgação em meios leigos, né? Tipo, não efetivamente do prontuário em si, né? Mas nessa etapa atrás. Poxa, o remédio tal é indicado para pessoas assim, e trazendo, né? Popularizando essa questão. Perfeito. Então, a sua pergunta é tipo assim, numa tentativa de educar um grupo de pessoas, algumas pessoas, alguns jovens, tal, ou mesmo os profissionais médicos, não médicos, começam a dizer quais são os tratamentos. Seria mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Perfeito. Se for feito algo de uma forma genérica, não prescritiva, não tem problema. Por exemplo, falar assim, para apendicite aguda eu opero, para pneumonia eu dou alguns antibióticos. Isso não tem problema, porque eu estou fazendo uma ligação muito vaga entre as duas coisas. Isso não é um ato prescritor. Eu não estou dizendo assim, você que tem pneumonia, use tal dose de antibiótico. Estou fazendo um trabalho educativo. E aqui eu vou fazer um parênteses breve.
eu não acho que é certo chamar de educação o que essas pessoas, inclusive eu, fazem no Instagram. Nós fazemos informação. Porque educação, ex-educare, pressupõe que eu avalie se aquela pessoa aprendeu. Tem que ver feedback, tem que ver conhecimento, tudo. Então, o que a mídia social promove não é educação, é informação. Quem acha que tem um perfil educativo, eu sinto muito. Você não educa. Você informa. Porque a informação se perde, aquela pessoa absorve do jeito que ela bem entender, e você não consegue saber se ela absorveu bem ou não. Fecha parênteses. Então, os profissionais de saúde que usam as mídias sociais de forma informativa não podem o fazer de forma prescritiva. Por quê? Prescrição é um ato médico que pressupõe um diagnóstico. Diagnóstico pressupõe um encontro entre o profissional e o paciente. A base ética disso, o que que é? Existem 3 tipos de sistema em saúde. Sistemas chamados simples, complicados e complexos. Brevemente falando. O que que é um sistema simples? Para todo input, eu tenho um output em todas as vezes iguais, de uma forma simples que acontece. Um exemplo de um sistema simples é uma garrafa que eu abro a tampa. Toda vez que eu giro no sentido anti-horário, ela abre, toda vez que eu giro no sentido horário, ela fecha. É uma rosca. Não importa. Nunca vai acontecer de eu girar no sentido horário, ela fechar. Sem abrir. Sempre é o mesmo input e o mesmo output. Sistema simples. Sistema complicado é o computador. Toda vez que para todo input eu tenho o mesmo output, mas entre os dois são muitos mecanismos que eu não consigo compreender. Toda vez que eu aperto a letra T do meu teclado, aparece a letra T na tela. Nunca vai acontecer eu apertar a letra T e aparecer um J, a não sei que esteja hackeado. Mas sempre é igual. Mas entre o estímulo mecânico virar elétrico, o elétrico virar imagem, é muito complicado. Mas sempre é o mesmo. Sistemas biológicos são considerados sistemas complexos. O que que é isso? Nem sempre para todo input eu tenho o mesmo output. E aí é onde mora o problema. Eu dou uma medicação para um paciente, ela funciona. A hora que eu dou de novo, daqui a um mês, não funciona mais. Eu dou a mesma medicação para um outro paciente. Para o A funciona, para o B não funciona igual. Para a letra C eu tenho um evento adverso, ele falece de complicações daquela medicação, daquela cirurgia. Isso é um sistema biológico. Eu dou o mesmo input, eu tenho diferentes outputs. Eu faço o mesmo tratamento, eu tenho diferentes respostas. Por causa disso, toda a prescrição é individualizada. Eu não posso fazer prescrições genéricas. Eu posso falar, todos apertem a letra T do teclado que sempre aparecerá T na tela. Eu posso falar isso, porque isso acontece. Mas eu não posso falar, sempre tomem dipirona que sua dor sempre vai diminuir. Vai ter alguém que vai morrer de efeito alérgico à dipirona. Vai ter alguém que a dor não vai diminuir. Então a medicina não é uma ciência de fim. Eu nunca posso prometer um resultado. É uma ciência de meio. Eu posso dizer que este meio que eu estou usando tem uma taxa de sucesso e uma taxa de falha. E para você pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Isso eu preciso de um atendimento, eu preciso de uma consulta. Por isso que não pode ninguém, nem médico, nem outros profissionais da saúde, fazer nenhum tipo de prescrição em mídia social, nem sem encontrar o paciente, porque toda prescrição pressupõe um diagnóstico, todo diagnóstico pressupõe um encontro. Faz sentido? Não, faz total. E é um ponto que a gente vê, né, o boom recente, principalmente quando a gente é, expõe, né, sobre as questões de cuidado mental, né, saúde mental. Poxa, se eu abrir o meu For You aqui, não vou dar uns 30 segundos de rolagem para ter algum vídeo que vai falar sobre medicação para TDAH, ou para depressão, ou até. Tem até um perfil que eu achei muito bacana que ele explica como o remédio funciona. Então, tipo, remédios no geral, enfim, tudo mais. Aí, realmente, o cara tem informativo, que fala como que age, eu até achei muito bacana. Mas, realmente, a gente vê bastante gente que começou o tratamento, expõe isso na rede social de maneira específica e até certo ponto acaba instigando, né? É um ponto muito complicado. Isso, obviamente, pensando em alguém que não é da área da saúde e que acaba, né, prejudicando as pessoas que estão ali consumindo, né? E mesmo entre nós, velho, não é tão simples assim. A gente tem vários casos que a gente senta, discute horas e horas, às vezes dias, debatendo um caso, e não existe consenso qual que é o melhor tratamento. Existem muitas peculiaridades intrínsecas a cada sistema biológico em atendimento, a cada biografia de paciente. Tem paciente que não pode acessar a medicação por causa de custo, tem paciente que não pode por causa de crença, tem paciente que não pode por causa de restrições anatômicas, outros são restrições fisiológicas. Então, cada prescrição é única e indivisível. Ela pertence àquele paciente, ela não é reprodutível. A prescrição que eu faço hoje eu não posso manter amanhã.
Todo hospital você é obrigado a soltar prescrições a cada 24 horas. Num paciente internado seu, você não pode repetir uma prescrição. Exatamente por causa dessa inconsistência dos sistemas biológicos. De repente o remédio fazia efeito, agora não faz mais, começa a fazer malefício, tem reação alérgica. Tudo isso mostra que alguém que prescreve algo no Instagram, no WhatsApp, dá uma conduta, primeiro, ou é mau caratismo, quer ganhar alguma coisa com isso, dinheiro, like, fama, ou é muito ingênuo imaginar que isso talvez dê certo algumas vezes, mas é muito perigoso. A palavra é essa, é perigoso fazer isso. E as pessoas precisam entender que uma publicação numa mídia social não pode ser extrapolada para a vida dela de forma direta e não refletida. Ela pode pegar aquilo e levar para o médico dela e falar assim, acha que para mim vale? Aí tudo bem. Mas ela não pode assim, eu quero que peça tomografia porque alguém... Não, que é loucura. E a medicina virou isso, Hélio. Você vai atender um paciente, ele consulta o Google, consulta o chat GPT, conversa com meia dúzia de amigos e ele chega pedindo um exame. Ele quer aquele remédio. Mas calma, vamos ver se tem indicação ou não, tudo. E isso ficou tão banalizado e tão popular que se eu fizer um paralelo, você vai se chocar a hora que você perceber o grau. Um paciente entrar num consultório e perguntar se o exame é super válido. Acha que, para mim, eu ouvi alguém falar tudo. Agora, aqueles pacientes assim, eu só saio daqui com tomografia, seria o equivalente que você entrar numa aeronave e falar para o piloto, eu só entro se você voar a tantos mil pés. Não, a decisão técnica compete ao perito no assunto. Ou então, eu vou fazer um caso com você, eu falo assim, eu quero que você escreva tal coisa no meu contrato. Você fala assim, Diego, não existe isso. Tem um padrão, tem um universo de possibilidades. O que você está pedindo para mim não faz parte. As pessoas hoje querem conduzir a área da saúde, nutrição, enfermagem, tudo, como imagina, como se um passageiro no avião batesse na porta e falasse, baixa logo o trem de pouso aí, já está se aproximando. Não, você não opina nisso. O que o passageiro opina? O que ele vai assistir na TV, se ele quer café ou água. E escolher o destino, né? Origem e destino. E se ele opina também. Se ele tiver grana, ele paga um lugar melhor para ele sentar, mais confortável. Fora isso, ele não opina, porque ele não tem a formação. Mesma coisa com o seu profissional da saúde. Você escolhe o hospital, você escolhe o luxo do hospital, você pode escolher um remédio aqui ou ali e tal, mas acabou aí, acabou aí. Então achar que eu consigo pegar uma prescrição de internet e aplicar à minha vida é reduzir algo que é complexo a uma estrutura muito simples. Perigoso, você vai morrer, você pode morrer com isso, você pode morrer com esse remédio, né? Assim, é o meme, né? Do sou formado em tantas temporadas de Grey's Anatomy. Sou Exato. formado em tantas temporadas de House. Tipo, Ontem eu era especialista em submarinos, né? Hoje eu sou especialista em guerra na Ucrânia, amanhã eu sou naquilo. E virou isso, né? Virou isso, né? Infelizmente tá assim, mas se você é paciente, se você é profissional da saúde, você sabe o que eu tô falando. Se você é paciente, tem um médico de confiança seu, em que você possa tirar as dúvidas, tudo, e não faça isso, não se automedique. Estados Unidos é muito assim, né? Vende muitas coisas proibidas em farmácia, que para nós são proibidas, para eles é liberado em farmácia, né? Existe muita essa automedicação, mas lá é outra política, é outra ética, é muito diferente. O Brasil tem a sua própria cultura, a sua própria forma de entender isso. e assim, já pegando aqui na parte de cultura, né, em redes sociais, você comentou a respeito de uma foto interpretada como prontuário, etc., né? E a gente vê de maneira crescente páginas relacionadas à área da saúde que postam muito antes e depois dos pacientes, né? Ah, antes de tal cirurgia ou antes de tal procedimento, agora ou depois, né? Como que o CFM enxerga esse cenário e se isso é aplicado a todas as profissões que englobam a área da saúde? Como que é Perfeito. essa questão, Diego? Todas não, né? Acho que o odonto não tem isso, acho que algumas não têm, né? A medicina certamente tem, e eu acho que de todos os exemplos possíveis, esse é o mais simbólico, né? O mais tradicional, é o que a gente mais discute em aula, e, e é o que as pessoas mais gostariam de ter, né? De poder fazer. Muitas coisas envolvem isso, eu vou tentar resumir para não ser prolixo aqui. Primeiro, tudo que eu falei até agora, é prontuário, tudo. Para ficar claro que é prontuário, como que o médico tirou a foto? Tem três possibilidades, né? Duas, vai. Ou ele pediu,
o paciente, posso tirar uma foto sua? Ou ele tirou escondido, né? Se tirou escondido, é ilegal. Se pediu, é prontuário. Então, aquela foto que está vinculando, ou ela foi uma foto não autorizada, roubada, uma imagem não autorizada, ou ela é prontuário. Os dois são errados, então, antes e depois não pode, sem ser antes e depois, só porque é uma foto. Já não poderia por ser foto. A hora que vir antes e depois, eu criei dois problemas. Primeiro problema, que é o mais óbvio. Eu acabei de transformar uma profissão de meio em profissão de fim. Eu estou prometendo um resultado. Eu disse que eu posso obter isso. E isso é mentira. Pelo aquilo que eu falei, né? Sistemas complexos, cada biologia é única. Eu não posso prometer. A hora que eu prometer, eu tenho que cumprir. E quando não cumpre, e o evento adverso que acontece? Todo procedimento de saúde tem um termo de consentimento que eu explico para os pacientes os riscos e eventos adversos, que são inexoráveis ao ato. Independente da minha perícia, pode acontecer evento adverso. Recentemente teve o caso do cirurgião em Teresina lá, da lesão da subclávia. Evento adverso é inexorável a qualquer ato médico, a qualquer intervenção em saúde. Então, a hora que eu estou prometendo, eu estou ferindo um princípio ancilar da medicina, que é nunca prometer o resultado. Eu te digo o que eu vou fazer e eu te mostro os dados de literatura que dizem quantos por cento de sucesso e insucesso existem. Existe. Por exemplo, operar um apêndice tem 98% de chance de cura. Assim, nossa, e 2%? Não cura. Piora, volta, morre. E isso é intrínseco à profissão. Então, medicina é uma ciência de meio, não de fim. Não bastasse isso, a hora que eu digo antes ou depois, eu estou cometendo um desvio de probabilidades. Pense comigo. Faz de conta que eu sou um cirurgião plástico e eu sempre faço rinoplastias. Eu corrijo narizes. E aí eu tenho vários casos de sucesso, mas eu vou ter um ou outro que necrosa a ponta, que o paciente não gostou porque não ficou tão bom. Quanto mais eu faço, mais eu vou tendo casos de insucesso, certo? Uma infecção, uma rejeição, tal. Imagine que eu tenho 100 pacientes operados, eu tive 2 que necrosaram e 98 que deram muito certo. Só concorda que eu sou um profissional de muita taxa de sucesso, é o esperado pela literatura, 1 ou 2% de insatisfação de problemas. O meu Instagram, para mostrar a verdade, teria que ter os 2 casos de insucessos lá. Gente, hoje eu operei o nariz, olha o que aconteceu com o paciente, necrosou, o nariz dele ficou preto agora, eu vou ter que reoperar, ele vai ficar internado uma semana. Ninguém faz isso, velho. Ninguém conta o insucesso. A hora que eu não conto insucesso, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa só de sucessos, eu estou mentindo. E a literatura, a ciência, sempre zelou por dar a taxa de sucesso e a taxa de insucesso. Qual que é o risco relativo de cura? Qual que é o risco relativo de sobrevida, de infecção? E nunca é 100%. É 98%, é 80%, é 70%. Cada doença tem a sua taxa de sucesso e insucesso. Nenhum Instagram transparece o número exato. Todo mundo, por isso que não pode divulgar Instagram também, testemunhos de pacientes. Amei esse médico tudo. Você vai também divulgar as ouvidorias que você levou? Porque vai levar ouvidoria. Você vai levar reclamação. Tem paciente que não vai ficar satisfeito com você. Se você não divulga os dois, você está sendo parcial no que você divulga. E a parcialidade mata a ciência. A ciência não é parcial, ela é imparcial. Então, eu não posso mostrar antes e depois por 2 motivos. O primeiro, porque o antes e o depois, não importa o antes ou o depois, ele é dado de saúde, ele é prontuário, ele é proibido em ambiente leigo. E eu não posso mostrar o antes e depois, porque eu estou usando uma ciência de meio para ser uma ciência de fim. E eu não posso mostrar antes e depois, porque eu estou desequilibrando a proporcionalidade de sucessos e insucessos, dizendo que eu sou uma pessoa de muito mais sucesso do que insucessos, e eu estou mentindo para aquele público, quando na verdade não é isso que acontece, os insucessos existem. Eu só preciso pontuar aqui um lado jurídico, né? Até de gentileza para complementar essa questão, os demais colegas da área jurídica que estão presentes ou estão assistindo, e eu acho que talvez seja o único ponto que a gente divide nessa questão, que existe profissional da área médica que tem a obrigação de resultado, né? Então, o STJ ele entende que os profissionais da área de cirurgia plástica, né, de embelezamento, teriam a obrigação de resultado,
E, claro, mas sem tirar a questão da responsabilização subjetiva, no caso, né, que com a inversão da prova, o médico tem que provar que ele realmente agiu com perícia, que ele agiu de maneira correta, etc. E ainda assim aconteceu alguma situação que é uma excludente, né, de indenização que não estava no controle dele para gerar o dano. Mas realmente é um ponto muito destacado, Diego, porque o pessoal coloca muito isso, né? Tipo, você colocou na tua resposta tal área, por exemplo, a parte mitológica excluída dessa frente, etc. Mas assim, a gente vê alguns relatos de, poxa, tomei tal medicamento e agora tá tudo certo, estou super feliz. Agora, tipo, poxa, o pessoal vai no médico e fala assim, eu quero esse mesmo medicamento, quero ficar feliz desse jeito, já vem com o pré-diagnóstico, sendo que realmente às vezes é a primeira consulta, né? Justamente por essa é, falsa impressão de facilidade do diagnóstico, né? Poxa, se o diagnóstico está num vídeo, está numa foto, está numa legenda de X caracteres, então eu posso enxergar, né? Pô, medicina é fácil, né? Não precisa ter tantos anos de estudo que nem você tem, tantos artigos. Pô, até vou sugerir, se você me permite, agora eu não sei, aliás, deixa eu perguntar, esse artigo teu com o Ramiro Coleone é público ou não? Tá sem áudio. Opa, eu preciso dar uma consultada como que está o estado da revista atual, porque durante alguns anos o artigo é sob copyright, a partir de um momento não é mais, né? Eu preciso olhar como é que está a revista. De cabeça eu não sei se ele ainda é ou não domínio público. Bom, se ele for de domínio público, eu Pode vou divulgar, eu te divulgar falo esse aqui dia. nos Perfeito. comentários aqui no YouTube. Então, se você está aqui com o nosso ao vivo, olhe depois no YouTube para ver se o artigo está lá. Realmente, os resultados, né, questão de tabela de pesquisa, se o pessoal divulga nas redes sociais ou não, etc., de acordo com o nível, né, de senioridade da profissão. Então, realmente, descartar, menosprezar o que você comentou, né? Deixar de lado toda aquela trajetória daquele profissional para chegar, né? Seja num parecer técnico, seja numa análise laboratorial, etc., em relação àquele caso específico. Sim. E além do próprio profissional, tecnicamente em si, Hélio, tem a questão que você estava comentando aí, da questão do fim ou do meio, que o que acontece? Para eu poder prometer um fim, eu preciso saber todas as variáveis daquele caso. Então, a hora que eu dou um remédio ou que eu faço um corte, para eu dizer como vai ficar o corte, eu teria que saber como que é a cicatrização, como que é o DNA do paciente, a genética dele, a taxa de exposição solar que ele vai ter. Quando ele tomar um remédio, eu preciso saber a taxa que o intestino dele absorve, que não absorve, o quanto o fígado metaboliza, não metaboliza. São variáveis que nós, da área da saúde, nós seres humanos, não temos controle. A gente sabe algumas coisas, idade, dose, mas a hora que a pessoa engole o comprimido, a partir daí, é um universo de probabilidade. Se vai absorver, se não vai. Então, só passar uma moto aqui. Eu prometer algo significa o quê? Eu sei o quanto vai absorver, eu sei como aquela molécula vai unir com a sua célula. Um cirurgião plástico, a hora que ele faz algo estético, se ele promete o resultado, ele está dizendo que ele tem total controle sobre a cicatrização daquele paciente, se ele vai passar os produtos, o esforço físico que ele vai fazer, o sol que ele vai tomar. Isso é impossível, é impossível. Por isso que eticamente falando, não legalmente falando, você colocou a posição da lei, eu digo a posição da ética, em sistemas biológicos, que são sistemas complexos, eu nunca consigo prometer nada. E, bom, a gente tem mais um rol de perguntas aqui, né? Mas até pela questão do tempo, já vou adiantar, Diego, Oi. que a gente já está pré-convidado para uma parte 2 daqui Vamos fazer a do parte 2. EDD, porque assim, é um assunto que me interessa muito, né? Muito me é caro. Poxa, quero falar sobre questão de exposição de menores, etc. Sim. Vários outros pontos, mas eu queria trazer, Diego, para uma questão. E antes de falar essa minha questão, eu queria falar com o pessoal que está aqui na nossa reunião, para se vocês quiserem perguntar alguma coisa, etc., podem mandar mensagem aqui no chat, fazer a curadoria. E eu tomei a liberdade, Diego, de divulgar o Instagram, cirurgiando underline geral, né? Teu É, Instagram é, informativo?
Isso, eu tenho dois. Eu tenho um que é só sobre cirurgia geral, que é de um grupo amigos nossos, que é o Cirurgiando no Gerúndio, underline Isso. geral, né? Cirurgia underline geral. E tem o meu pessoal, que é mais sobre educação, que é Diego Adão sem acento, ponto EPM. EPM de Escola Paulista de Medicina. diegoadão.epm. Faltou o Lzinho ali, ó, geral. Adão.epm. É. Opa, feito. Cirurgiando. Isso, esse é o meu Já, pessoal. já coloquei por aqui. Valeu. Bom, eu vou passar aqui para o comentário do Ricardo, do Luiz Ricardo, né, que já está vinculado à minha questão também. Diego, o que você pensa sobre a lei do ato médico, né, que é a autonomia médica? Pergunto, pois tem havido muito questionamento sobre atestados médicos, o que nunca houve até então nessa proporção. Quer comentar, Diego? Ah, desculpa. Acho que o primeiro ponto, dá para comentar, é o que é a autonomia do médico, né? Que isso também não é tão claro para as pessoas. E o segundo, a questão é a questão do ato médico, para que ele serve e tudo. Precisaria de mais uma hora para a gente conversar sobre isso daqui. Mas de forma bem resumida. A autonomia do médico é a possibilidade do profissional da saúde escolher a intervenção entre as intervenções possíveis para aquela questão. Então, a autonomia do médico não é o médico poder fazer o que ele quiser, quando ele quiser. Isso não é autonomia, isso é libertinagem. A autonomia é no ecossistema de evidências científicas atuais para aquele problema em questão, quais são as possibilidades. Essa. Idem autonomia de paciente. Autonomia de paciente não é o paciente poder fazer o tratamento que ele quer. É, dentro do universo de possibilidades, incluindo nada, ele poder escolher uma. Se a autonomia fosse poder fazer o que quiser, alguém poderia escolher amputar a própria perna para tratar uma dor de cabeça. E ninguém vai fazer isso, certo? Então precisa tomar um cuidado com isso. Dentro disso, o ato médico vem para proteger médico, sistema de saúde e paciente. Existem algumas coisas que necessitam de um diagnóstico, como eu comentei com vocês. Existem algumas coisas que têm chance de insucesso. Então, a partir do momento que eu tenho uma intervenção, eu tenho um cenário pré-intervenção, que é o diagnóstico, e eu tenho um cenário pós-intervenção, que são o sucesso ou os insucessos. Se isso não tiver vinculado a alguém perito, eu posso dar a intervenção para o diagnóstico errado, eu posso ter o diagnóstico errado para aquela intervenção, eu posso não saber reconhecer a complicação que existiu, eu posso não saber tratar a complicação que aconteceu. E diagnóstico e complicação, passando por intervenção, são todos um contínuo que precisa ter uma pessoa horizontalmente vendo. Então, o ato médico acho que vem nesse sentido de proteção. Em relação aos atestados, eu não entendi o que o Luiz quis dizer. O que exatamente, Luiz? Se você puder depois comentar o que você quis dizer com os atestados em si. Então, claro, bom, isso eu falo, posso dizer, desde a minha infância. Se tinha alguém que não queria participar de uma aula de educação física ou qualquer tipo de problema, pegava um atestado de frieira, de piscina e nunca foi questionado. Hoje a gente tem se deparado com alguns casos aqui, inclusive de trabalho no escritório, em que o paciente, por exemplo, a questão da vacinação da Covid, tem um atestado médico contraindicativo e todo mundo, de Ministério Público a outros profissionais, inclusive médicos, sem avaliar o paciente, simplesmente diz que aquilo lá não vale, que aquilo lá é contra a literatura, isso, aquilo, e não vale. E eu falo, peraí, acho que para você questionar um atestado médico, até por conta da lei, isso demandaria um trabalho pericial, demandaria um exame complementar do próprio paciente para poder chegar a essa conclusão. Inclusive, se o atestado é falso. Agora, simplesmente por uma questão, seja política, por uma questão mesmo um posicionamento pessoal, você se sobrepor a essa avaliação e simplesmente falar se vale ou não vale, eu acho bastante complicado e eu não tenho um caso, não, eu tenho alguns casos nesse sentido. Entendi. Não, entendi. Concordo com você plenamente. Se a gente for considerar, por exemplo, mas a pessoa é a ideologia, o caráter, a gente não lê mais artigo, a gente não vai mais em médico, não vai mais nada, né? Porque você nunca vai conseguir saber, né? Como você falou, seria um trabalho hercúleo você ver toda a validade daquilo. E aí amarra o que eu falei lá na frente. Por isso que a profissão tem um laço social. Você parte do princípio de que aquele atestado é bem intencionado, realmente houve um atendimento.
aquilo está baseado em evidências, tudo. O que vai acontecer é que existem determinados problemas que a evidência não está consolidada ainda, né? Como foi a cloroquina na fase inicial da Covid, como foi a questão da vacinação nas crianças pela Covid. A ciência está começando a entender. Nesse cenário de incertezas, a gente vai ver as posições mais extremas. Porque na incerteza eu tenho gente que é a favor, gente que é contra. Mas a maioria das doenças, eu te falo com tranquilidade, a grande maioria, a zona de incerteza é muito estreita. As opiniões não devem ser tão divergentes. E aí, dentro daquele ecossistema de possibilidades, sim, o médico tem autonomia. Mas a hora que, para aquele corpo de conhecimento, o médico começa a dar condutas fora daquilo, agora eu estou falando de uma pessoa ou imperita ou mau caráter. Essa precisa ser percebida pelo sistema e corrigida de alguma forma. Mas eu concordo com você, para pegar esse exemplo, é muito esquisito. Mas a gente começa. Vocês percebem, a empresa percebe, né? Quando a coisa foge, ela foge abruptamente, né? Porque o corpo de conhecimento médico e da enfermagem, da psicologia, ele já é muito consagrado, ele é muito antigo, né? Então, quando uma coisa foge muito, a gente meio que desconfia, dá para perceber. Perfeito. Bom, eu vou fazer a pergunta do Vinícius aqui, e aí a última pergunta dos participantes, e eu parto para o meu último questionamento, que é mais filosófico, mais parte da ética em si. E, bom, já apontando aqui direto. Doutor Diego, em relação às consultas online, como funciona essa avaliação e certificação do estado de melhora do paciente remotamente? Como o médico pode estar mais seguro do prognóstico? É. A telemedicina, as coisas online, ela é uma área ainda de debate, né? Inclusive no CFM, no CRM, a questão das leis de proteção de dados. O que se sabe é assim, num país de dimensões continentais, é necessário, você não tem como ter um especialista em todos os lugares, né? É impossível. E a gente já percebeu que ajuda muito. Então, há muitos anos já existe o contato médico com médico, em que eu faço uma consulta a um especialista para ver um eletro, para ver uma tomografia, tudo. Isso daí está muito consolidado, eu acho que isso daí não é tanto o tema em si. Onde vai ter problema? Quando eu faço somente online. Eu nunca vi aquele paciente pessoalmente. E a ciência médica hoje sabe que existem informações de saúde que elas só podem ser obtidas de forma presencial. Examinar um abdômen, auscultar um tórax, encostar numa pele, sentir a força de uma pulsação de uma artéria radial. O próprio gestalt, o próprio feeling do profissional ao olhar para o paciente, são coisas que a telemedicina impossibilita. Então, hoje, tudo caminha para o quê? A telemedicina vai se consolidar, mas ela vai exigir em algum momento um encontro presencial, que valide tudo aquilo que foi feito. É óbvio que complicações vão acontecer, desvios de prognósticos esperados, e que numa consulta online eu posso perder essa informação. Por isso a recomendação é que qualquer coisa que fuja do curso habitual de pós-operatório, de pós-medicação, a orientação do profissional seja procure um pronto-socorro, procure o profissional de saúde presencialmente, porque precisa de uma reavaliação presencial. Coisas que são muito rotineiras, de baixa complexidade, muito simples, você pode conduzir remotamente, não teria problema nenhum, porque está dentro daquele caminho esperado. A hora que começa a fugir, uma dor desproporcional ao procedimento, uma febre num período não esperado, uma alteração no exame não esperada, faz-se necessário o retorno a uma instituição de saúde para ser feita uma avaliação presencial e um diagnóstico completo. Perfeito, muito obrigado, Diego. Nada. E como última questão, e é o tema assim que quando eu vi essa notícia, eu falei assim, poxa, eu preciso salvar para conversar, para trocar uma ideia, né? Até conversei com minha noiva, né, que também é da área da saúde, e eu falei, poxa, que ponto que esbarra, né? A própria questão de avanço tecnológico versus atividades inerentes da profissão. No mês passado, pouco mais de um mês, foi publicado em alguns jornais, né, destaque a Folha de São Paulo, que existem alguns profissionais da área de saúde, com destaque a médicos, que estão utilizando o chat GPT para passar algumas mensagens para os pacientes.
sejam mensagens. Então, vou mandar aqui no chat e vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube, né? Mas, enfim, o link da matéria. Mas sejam mensagens é, que tragam uma indicação mais efetiva de como utilizar medicamento ou de como trazer um ponto de diagnóstico, sejam aquelas notícias ruins, né? Seja de falecimento ou, enfim, algum outro ponto mais delicado. E aí levanta essa questão, né? E aí eu trago a bola para o Diego. Eticamente falando, como que você enxerga a evolução das tecnologias para a otimização da atividade profissional voltada para a área da saúde? Perfeito. A, a tecnologia, eu e quem estuda ética acha excelente, ela facilita demais a vida, acelera processos, aumenta a segurança, tudo, mas da tecnologia que foi validada, que eu sei as fragilidades e as fraquezas dela. Então, por exemplo, alguém elabora uma ferramenta de avaliação de risco de queda em idoso, suponha. Alguém pensa, eu vou usar tal ferramenta, tais coisas, tudo, um aplicativo. O que essa pessoa faz? Primeiro, ela define uma população em que ela vai aplicar aquilo. Idosos de tantos anos, que já tiveram fratura de fêmur. Aí ela vai lá e aplica a ferramenta num estudo controlado. Ela vai falar assim, olha, antes caíam 5 de 10, agora caem 2. Então eu consigo te dizer que a minha ferramenta, se aplicada em 10 idosos com fratura de fêmur, tem uma chance de prevenir 3 quedas. Isso é a validação de uma ferramenta. Ela tem uma população, um público-alvo, e eu sei a taxa de sucesso dela. Pronto, resolvido. Uma tecnologia que incorporada. O que não pode é assim, surgiu o chat GPT. A partir de agora eu uso para consulta. Calma, eu não sei se ele foi validado ou não. Qual é o tipo de pergunta que ele responde de forma correta, qual que ele erra? Qual que é o público que sabe interpretar o que ele escreve? A taxa de acerto dele em português e inglês é a mesma, porque a base de dados é em inglês. Ele pesquisa com algoritmo em inglês e em português. Tem um chat GPT que ele vai até 2021, se eu não me engano. A base de dados dele. Tem um outro que, se eu pagar, é a partir de entanto. Então, existem várias limitações que precisam ser vistas e analisadas para agora eu falar assim, olha, pode usar para tal fim em tal população. Por exemplo, eu oriento uma tese aqui sobre se o chat GPT ele tem a mesma capacidade de saber tratamentos do que as revisões sistemáticas Cochrane, que hoje são consideradas o que tem de melhor em evidências científicas. Ele erra na maioria. Então eu já sei que para aquilo ele não serve. Mas para eu montar uma estrutura de receita, por exemplo, pedir para ele, por favor, elabore uma receita médica que tenha tal cabeçalho e tal corpo, e ele me dá só uma máscara para eu trabalhar em cima dela, ele é ótimo. Ele monta roteiros, ele monta estruturas de projeto. Então, eu acho que ele ainda vai ajudar muito. A gente só precisa saber no que ele vai acertar e no que ele vai errar. E o mais importante, eu preciso saber o quanto percentual ele acerta e em qual população ele acerta. A hora que eu souber isso, ele é uma ferramenta validada e pode ser usado. Enquanto não souber isso, por exemplo, no caso de más notícias, eu tenho certeza que isso tem que ser feito sobre um protocolo de estudo. Tem que ser feito sendo avaliado, se pode ou não pode, quais são os benefícios, os malefícios, quais são as pessoas que não vão conseguir usá-lo, quais são as que vão usar muito. E aí, depois disso daí, isso passa a ser validado. Então, validação é população-alvo, taxa de sucesso, taxa de insucesso. Eu adoro tecnologias, eu acho que, cara, são muito boas, mas precisa ser validado. E você até comentou dos erros, dos erros de diagnóstico, etc. e tal. Puxando para o lado jurídico, a gente também teve uma questão muito forte que alguns advogados elaboravam uma petição, né, pelo ChatGPT que acabava indicando referências inexistentes, né, julgados inexistentes, e o pessoal acabava juntando isso nos autos. Então, realmente, parece que é o básico, mas às vezes o básico tem que ter falado, cheque a informação, né? Então, pô, cheque o material que você vai colocar o teu nome, né? Seja uma receita, seja um processo. Exatamente. Então, assim, poxa, a tecnologia é excelente, ótimo, poxa, mas cheque, né? A nossa, os nossos atos, né? A nossa reputação está muito vinculada ao que a gente pratica, não efetivamente o que uma IA indicou para a gente, né? Perfeito. E o Então, chat, a assim, gente percebeu uma coisa nele, não sei se no direito é igual, mas na medicina a gente percebeu, ele tem uma inconsistência mediante esgotamento. A gente não publicou esses dados ainda. O que é isso? Eu faço uma pergunta, eu falo, para doença A, com o que você trata? Ele fala, trato com Y. Aí eu falo assim, tem certeza?
não tem outra opção? Ele fala, ah, não, pode ser Z. Aí eu falo, mas e o Y? Ah, não, pode ser. Ele não é constante na sua resposta. Ele responde uma coisa, mas se eu insisto, ele muda de opinião. O algoritmo reconhece que eu estou meio que esgotando aquela informação, ele me dá uma nova. Isso na área da saúde talvez limite muito o seu uso. Se mediante o esgotamento, as repetições de pedido, ele muda, ele é inconsistente, eu acabei de ter um problema que é a inconsistência, né? Aí não vai dar para utilizar em muitas coisas. Mas eu preciso ainda ter certeza onde que ele faz isso. Eu já percebi em algumas coisas. Realmente não tinha pego essa Faz um informação, teste não. depois para você ver. Faz um Vou teste. procurar. Eu fiz um teste super simples, eu coloquei assim, quem que são os donos do perfil cirurgiando, né? Aí ele deu um nome, eu falei assim, não, não são eles. Ele, ah, não, então são fulanos. Eu falei, não, também não são. Ele me deu 3 nomes de pessoas diferentes. Ele foi meio que arriscando, vendo o que acontecia. Então, Poxa, eu vou pesquisar faz depois depois para aqui, você ver, vê se dá Digital para. Rights. Bom, gente, a conversa é muito boa, né? O papo foi muito legal. Nós tivemos aqui várias pessoas que participaram, acabaram se ausentando, mas voltaram, enfim, etc. Mas bate-papo integral você pode conferir no nosso canal no YouTube, youtube.com/Digital Rights CC de Association, para que a gente possa rememorar, né, relembrar todas as dicas, todas as ponderações, todas as informações que o Diego. Eu ia falar educação, mas já que eu falou informação, então vou seguir na linha de informação para não divergir do expositor. Mas todas as Tranquilo. informações que o Diego passou para a gente, né, nesse pouco mais de 1 hora de relato. Então, eu vou passar a palavra para o Diego, tá bem? Para considerações finais. Se alguém tiver alguma dúvida, né, acho que, e o Diego permitir, claro, mandar mensagem de repente no Instagram, etc. Ou, enfim, pode mandar mensagem no nosso inbox do Digital Rights, no Instagram também, para que a gente possa repassar, enfim. E comentem, né? Compartilhem com o pessoal. De repente, se está no Instagram e quer tirar uma foto e marcar a gente, pode marcar para a gente divulgar, para ter uma parte 2 legal, para a gente conseguir alcançar cada vez mais público. Tá bom? Bom, Diego, tá contigo. Só queria muito agradecer vocês pelo profissionalismo, pela organização, pela seriedade que conduziram toda a parte que eu participei, inclusive as outras. Queria agradecer ao público que ficou aí com a gente e fico à disposição para respostas no Instagram pessoal, diegoadão.tpm, ou no profissional, cirurgiando, underline geral. E só lembrar que informações em saúde obtidas são prontuário e têm que ser tratadas como prontuário. Só isso. Agradecer demais. A gente está com um projeto de fazer os cortes aqui do EDD. Agora você deu um corte sensacional aqui para começar. Valeu. Bom, gente, queria agradecer em nome do Digital Rights a participação e a presença de todos, e principalmente do Diego, que aceitou o convite para expor aqui no nosso público, que, via de regra, não é galera da área de saúde, né? Nós temos aqui profissionais da área de saúde, nós temos pessoas profissionais da área de tecnologia, né? O Vinícius estava aqui não, o Vinícius está aqui, Vinícius está aqui há pouco, o Luiz Ricardo, o Henrique também são da área jurídica. Então, a importância de justamente ultrapassar barreiras, né? Enxergar totalmente as matérias, muito embora sejam analisadas de maneira divergente ou sob óticas diferentes, mas existe um ponto de convergência, seja ético, seja a análise daquele assunto sob os diversos enfoques. Então, gostaria de agradecer imensamente, Diego, agradecer aqui nominalmente Luiz, Ana Lúcia, Renata, Larissa, Vinícius, Henri, Carlos, Cildo e Laís por estarem com a gente até o final do nosso evento. Então, muito obrigado pela participação. Eu vou pedir gentileza para que vocês, claro, se quiserem, abrirem a câmera para a gente poder fazer o nosso print aqui para divulgar e convidá-los, né, para seguir o nosso Instagram. Já vou dar um spoiler. E no dia, sempre na última terça-feira do mês, no dia 29 de agosto, a gente vai ter o próximo EDD, 55º, com Renato Opsblum, que vai falar sobre inteligência artificial. Então, quem da área jurídica conhece o Renato Opsblum é de olho fechado. E, poxa, vai ser uma oportunidade muito bacana para a gente compartilhar conhecimento e Ele participou informação. do meu mestrado. É nada, é É. mesmo? Na Não época lá eu acredito. fiz umas consultas a eles para Putz, ajudar. Oi? já está mais convidado aqui. Poxa, que bacana, Diego, que legal, fico muito feliz. Olha só.
mais uma prova de que não existe barreira para o conhecimento, né? Então, gente, eu ia pedir gentileza para quem puder abrir a câmera, aquele sorrisão Colgate. Não, a Colgate não patrocina a gente, para deixar isso claro, não é propaganda velada, tá tudo bem. Fechou? Então, no já, a gente já faz a pose aqui, fechou? Já. Certinho, gente. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela presença de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição e a gente se encontra no próximo EDD. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Diego. Obrigado, viu?